Voltamos com o Canal Livre, que hoje recebe Silas Malafaia, um dos pastores mais populares da Assembleia de Deus no país. Verdade. Agora, por falar em conquistar brasileiros, temos aí 3 ou 4 temas que são absolutamente essenciais nessa guerra de conquista. Eu vou usar essa expressão por minha conta. Um desses temas é a camisinha, a prevenção contra a AIDS, contra doenças sexuais. A Igreja Católica firma posição nisso, não abre mão. A questão do divórcio, do segundo casamento, está nas manchetes aí, desde que o Papa chamou de praga ou chaga o segundo casamento. Sem falar em outros temas que depois a gente pode desenvolver. Mas sobre esses dois, que respostas o senhor tem que sejam diferentes das respostas da Igreja Católica? Os evangélicos, até aqueles que são casados por questões de planejamento familiar, eles até usam camisinha nas suas relações. O que nós não temos nada contra campanhas de prevenção de saúde de governo nenhum. A nossa orientação na igreja para os jovens, isso é uma orientação, porque tem a ver com a Bíblia, eu sempre vou me reportar à Bíblia, claro, que é o nosso instrumento de fé, de que o jovem se abstenha de sexualidade até o casamento. E tem um fenômeno na igreja evangélica interessante. Se sociólogos quiserem fazer pesquisas de grupo, eles vão descobrir que as pessoas na igreja evangélica casam muito mais cedo do que em geral na sociedade brasileira, com 20 anos, com 21 anos. Porque não tem vida sexual antes do casamento. Porque os pastores orientam. Agora, nós não somos contra de que a sociedade, certo, prevenindo uma praga, uma coisa terrível para aqueles que não têm a nossa prática de fé. Nós não somos contra as campanhas que são feitas. E é evidente que as campanhas são feitas porque existe uma promiscuidade na sociedade. Qual é a visão dos pentecostais com relação à castidade? Então, é uma obrigação? A igreja evangélica, ela ensina que as relações sexuais, conforme a Bíblia diz, é no casamento. Fora do casamento, a Bíblia diz que é prostituição. Isso é, a prática sexual sem o vínculo e o compromisso do casamento é prostituição. Então a igreja orienta os jovens a se resguardarem e esperarem esse momento. O sexo não é uma oportunidade de prazer. É uma oportunidade de prazer no casamento para ser vivenciado da melhor maneira possível. Para nós, sexualidade não é só procriação, porque se fosse assim, a gente tinha que arrancar o livro de Cantares de Salomão. Meu amigo, o livro de Cantares é erótico. Salomão botava para quebrar com a mulher dele. Tá lá na Bíblia. É coisa que muito cara aí pensa que evangélico é tapado, é idiota. Não. A sexualidade, nós ensinamos prazerosa no casamento. Por quê? Explorada no casamento. O casal, no seu quarto, tem a liberdade de tomar as suas decisões em relação à sua intimidade. Isso é a igreja evangélica. E o homossexual? Aí o homossexualismo, já mudamos a conversa. A homossexualidade, a igreja condena pela Bíblia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, não erreis, nem os devassos, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Agora, a questão da homossexualidade, nós amamos todas as pessoas. Isso aqui é um ponto. Seja bandido, seja homossexual, seja quem não tem fé nenhuma, quem é ateu. Nós amamos as pessoas. Há alguma diferença entre amar e concordar com conduta. O que é o homossexual? É o homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Ninguém nasce homossexual. Não tem nenhum dado. Não existe ordem cromossômica diferenciada para homossexual. É uma opção. Sim. Agora, o que nós estamos vendo, eu queria aproveitar aqui esse momento, que é muito interessante, é que nós estamos vivendo hoje uma moderna inquisição. Qualquer um que fale contra a postura, a questão da homossexualidade é preconceituoso. E outra, eu não sabia que as ciências humanas viraram ciências exatas. Quer dizer que ninguém pode estudar a homossexualidade, que não se pode apresentar teorias, eu estou falando até a nível científico, de que pode ser um distúrbio de personalidade, que pode ser um sintoma de alguma coisa que está mal no camarada. Não, ninguém pode tocar. Então nós estamos vivendo hoje uma verdadeira inquisição científica. E as ciências humanas estão querendo ser ciências exatas.
Ponto final, ninguém toca e ninguém fala. Mas a sua igreja, que política, vou usar também essa palavra por minha conta, que política a sua igreja tem para o homossexualismo? Recuperá-lo. Sim, mas na prática o que significa isso? Recuperar. O senhor tem casos, então, tem uma estatística interna? Lógico que temos casos, porque não é a igreja, Mitre. O evangelho, a coisa linda do evangelho é que ele é transformador. Se o evangelho não transformasse, eu não estava lá. Eu te garanto que eu não sou camarada de babuzeira filosófica teórica, não. Eu gosto de ver a coisa. Se o evangelho não transformasse o homem, o ser humano, e não trouxesse ele para o estado original que Deus o criou, eu não acreditaria no evangelho. Então o que nós fazemos não é técnica, nós não temos técnica, não é o pastor, não é a igreja em si que consegue mudar, mas o poder do evangelho, quando a pessoa dá vez, que transforma. Essa é a realidade que eu tenho visto. Na igreja, na minha igreja, em outras igrejas, nós temos pessoas que tinham práticas homossexuais e que voltaram a ter práticas heterossexuais. O senhor considera, então, que o evangelho tem um propósito de dar um destino para o homem na terra ou num período posterior à vivência? O evangelho, ele dá ao homem uma nova vida aqui nessa terra e a esperança e a promessa da eternidade. Evangelho que não transforma as pessoas na